Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização por ter formulado este convite. Há uma pessoa nova, sou novo em tudo, sou doutor desde fevereiro, desde janeiro, diretor-geral adjunto e general, portanto sou tudo novo, então é um desafio enorme para vir aqui falar de coisas tão amplas, mas é um desafio. Quando me formularam este convite, eu disse que vinha sem problema. Portanto, o tema que nos propusemos tratar é este. Não sei se vamos conseguir de facto. É o desafio. Então, estamos a falar de investigação criminal em Moçambique, desafios face ao crime organizado transnacional. Colocamos como assunto já tratar, portanto, vamos falar da introdução, vamos falar da posição geoestratégica de Moçambique. Como sabem, a localização beneficia os países do Interland. E vamos falar de alguns antecedentes da criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que é um serviço muito novo, criado há 2 anos. E vamos falar das modalidades do crime organizado transnacional, com muito impacto em Moçambique, nos últimos anos. Vamos falar do Serviço Nacional de Investigação Criminal, sua responsabilidade e aspecto de diferenciação entre estes e organismos congêneres da CPLP. Depois vamos falar de alguns desafios, constrangimentos e notas finais. Como dizia, o tema é sobre investigação criminal em Moçambique e desafios face ao crime organizado transnacional. Não há dúvida que o crime organizado transnacional, as ações armadas de malfeitores na província de Cabo Delgado, que temos acompanhado todos os dias, a devastação da floresta e da fauna bravia, a degradação do ambiente, são fenômenos que colocam o país e a sociedade moçambicana numa situação de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, os fenômenos como o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, a imigração ilegal, os raptos, são fenômenos com enorme impacto na segurança interna e na estabilidade política e socioeconômica do país, pois os seus autores estão bem estruturados e hierarquizados, com uma sólida estabilidade financeira e muita capacidade para envolver funcionários da administração pública por corrupção ou por tráfico de influência. É importante nós falarmos que 1 mês antes da proclamação da independência nacional, então estamos a falar de maio de 1975, Moçambique organizou-se a polícia, que tinha responsabilidade para garantir, portanto, a segurança em todo o processo antes e depois da independência de Moçambique. E é nessa polícia onde constava a Polícia de Investigação Criminal, que era a PIC. E foi assim que funcionou até depois da independência e até 2017. Em relação à posição geoestratégica de Moçambique, como vem o mapa, Moçambique localiza-se na costa oriental da África, é banhado pelo Oceano Índico, com uma superfície de 790.380 km² e uma extensão costeira de 2.780 km, entre o extremo sul e o extremo norte. É essa costa que dá a Moçambique o privilégio do aproveitamento de seus portos, com ligação aos corredores para escoamento de mercadorias de e para os países do Interland. Refiro-me a Zimbábue, Zâmbia, Malawi, África do Sul, Suazilândia e República Democrática do Congo. E esta localização que coloca Moçambique numa posição geoestratégica muito importante. Em relação aos limites, no norte temos a Tanzânia, e um dado muito importante é que o que separa Moçambique e Tanzânia é o rio Rovuma, que tem quase 93% da fronteira. Depois temos o sul, África do Sul e Eswatini, que é um nome que mudou, na altura era Suazilândia, agora é Eswatini. A este é banhado pelo Oceano Índico e à frente do canal de Moçambique tem a República de Madagascar, a noroeste com Malau e a Zâmbia, e a oeste com a República do Zimbábue. Portanto, a posição
a própria posição geoestratégica de Moçambique em relação aos países do Interland a que nos referimos, a existência de muitos recursos naturais e enorme extensão de fronteira, extensão de costa marítima, estabilidade política, entre outros, associada à porosidade das fronteiras estatais e das fronteiras dos países vizinhos, torna Moçambique apetecível às redes do crime organizado transnacional. Antecedentes sobre a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Portanto, este serviço não saiu do nada. Ele começa de algum lado. Como disse, a independência de Moçambique foi em 75 e lá existia uma polícia. E é com base nessa polícia, portanto, onde existia a investigação criminal e que funcionou tão bem. Mas havia necessidade de se reorganizar, tendo em conta a atual conjuntura, e foi assim que se criou, portanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Portanto, como eu dizia, em 75 cria-se o Corpo de Polícia de Moçambique, que tinha o Serviço de Investigação Criminal como um ramo. Em 79 cria-se a polícia, portanto, revoga-se a lei que cria o CPM, que é o Corpo de Polícia de Moçambique, cria-se a PPM, que é a Polícia Popular de Moçambique. De novo, a investigação criminal é adstrida a um ramo, que é a PIC, a Polícia de Investigação Criminal. Em 92, para adequar à Constituição de 1990, cria-se a Polícia da República de Moçambique e tinha a Polícia de Investigação Criminal já não era ramo, era uma direção. Em 2016, quando se faz revisão da lei da polícia para adequar à Constituição de 2004, que não falava de direção nem departamento, mas falava de ramos, então foi quando se criou a Polícia de Investigação Criminal também como um ramo. E em 2017, definitivamente decidiu-se criar o Serviço de Investigação Criminal, que é equiparado à Polícia Judiciária. Quanto às modalidades do crime organizado, tanto no atual século, o crime organizado é considerado uma das ameaças que coloca enormes desafios à generalidade dos Estados pelo fato de afetar a sua segurança, a estabilidade política, econômica, social e cultural. Portanto, a sobrevivência dos países enquanto Estados de direito fica em causa. As modalidades do crime organizado que mais proliferam em Moçambique são o tráfico de droga, a imigração, o tráfico de pessoas, o tráfico de droga, a imigração ilegal e raptos. Este último se caracteriza por ser muito violento e cuja finalidade é a obtenção de dinheiro. O tráfico de droga é o crime que ocorre com muita frequência em relação às outras modalidades do crime organizado. Assim, de forma detalhada, vamos falar do tráfico de droga, de pessoas, aliás. O tráfico de pessoas vem ganhando espaço, sendo as principais vítimas mulheres, meninas e crianças. Autores que se dedicam ao estudo do fenômeno indicam que, historicamente, o tráfico de pessoas sempre realizou sob diferentes formas, tanto que no contexto de globalização foi adquirindo novas e chocantes dimensões, pois é um fenômeno complexo, multifacetado, que envolve múltiplas partes de interesse a nível institucional e comercial. Em Moçambique, muitas vítimas são levadas com seu consentimento ou com conhecimento dos parentes, no caso das crianças, por aliciamento e promessas de uma vida melhor. Trata-se de uma situação típica das famílias e comunidades com enormes carências, que vêm as promessas dadas pelos membros das redes do tráfico de pessoas à solução dos seus problemas. Portanto, tudo isso associado à pobreza. Durante muito tempo, apesar das denúncias populares e de analistas sobre este fenômeno de tráfico de pessoas, as autoridades nunca acreditavam. Portanto, foi a partir de 2008, quando ocorreram duas situações de tráfico de 3 meninas para a África do Sul, e que a traficante dizia que era para irem estudar e trabalharem, mas, afinal de contas, era para exploração sexual. Uma situação que foi interpelada por um advogado que trabalha na África do Sul, e a senhora, conhecida por Diana, portanto, foi julgada e condenada à prisão perpétua, tanto na África do Sul. O segundo caso foi das 39 crianças, tanto num posto de controle do centro do país, em Chope, vinham num veículo de mercadorias e em condições desumanas.
E essas crianças vinham da província de Nampula, que é o norte de Moçambique. E alegava-se que iam às escolas islâmicas de Maputo, Matola e na África do Sul. E foi a partir daí que o poder político entendeu que a questão de tráfico de pessoas era uma realidade. E foi com base nesses dois casos que, portanto, criou-se a lei de tráfico de pessoas e de órgãos humanos, que pune veemente esses problemas. Entre 2017 e 2018, as autoridades tomaram conhecimento sobre 15 casos, 105 em 2017 e 10 em 2018. E a cidade de Maputo, aqui registra maior número, com cerca de 47 casos total. E esse fenômeno é encorajado por quê? Porque há a impunidade dos autores, por causa dessa parte de cumplicidade, portanto, das vítimas, dos seus familiares e da própria comunidade. Que eles nunca dizem que é para traficar a pessoa, dizem que é para dar serviço, mas depois o fim é esse. Depois temos o tráfico de droga, aquele que eu falei, que é o fenômeno que tem vindo a registrar crescimento significativo em todo o mundo. E em Moçambique, entre 2017 e 2018, as principais drogas que circulam em grande quantidade são a cannabis sativa e a cocaína. Portanto, a cannabis sativa é esta, ali está a planta e o outro lado é o produto que é consumido. Nos 2 anos houve a apreensão de 12.908 quilos, mais ou menos, de droga. E essa droga é produzida internamente, não há nenhuma que vem de fora. Portanto, o país tem condições favoráveis para a produção de cannabis sativa, embora não em quantidade industrial para a produção de haxixe. Depois tem a cocaína, que nos 2 anos houve a apreensão de 173.333 kg. Portanto, essa apreensão é enorme e toda esta droga foi apreendida nos aeroportos, Maputo e Beira. Aqui vou apresentar algumas imagens, as caras não... Como vêem, esta pessoa é da África, é sul-africana, fazia o trajeto de São Paulo, Luanda, Maputo e foi apanhada em Maputo. Trazia esta droga e a detenção foi no dia 26 de outubro de 2017. Este também é nacionalidade sul-africana, trazia cocaína, 1,4 kg, fazia roda Ghana, Quênia, Moçambique. A detenção foi no dia 12 de maio de 2018. Também um sul-africano, trazia 1,4 kg, fazia Ghana, acho que é a repetição, Ghana, Quênia e Moçambique. Foi no dia 12 de maio, são casos diferentes, mas ocorreram no mesmo mês. E este é de nacionalidade tanzaniana, tanto cocaína também, e trazia 77 cápsulas no estômago. E este foi interceptado a querer embargar, portanto ele trazia droga no estômago. Tinha problemas, já estava a mostrar sinais de alguma coisa que não estava bem, então levaram-lhe ao hospital, foram ver que tinha droga no estômago. E depois temos a questão de imigração ilegal, que é um fenômeno também que tende a crescer. Só nesses 2 anos houve 6.511 imigrantes ilegais registrados, porque há casos que passam tanto fora do conhecimento das autoridades. E as províncias que batem recorde neste caso são as províncias de Tete, porque Tete faz fronteira com Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Zâmbia e Zimbábue, e onde passa, portanto, a estrada que vai até a República Democrática do Congo. E depois, Cabo Delgado, que faz fronteira com a Tanzânia. E são principais causas para a ocorrência da imigração ilegal. Primeiro, as fragilidades do próprio sistema de segurança interna, a porosidade das fronteiras estatais e também dos países vizinhos, e a sofisticação dos modos operantes. A questão dos raptos, também temos ouvido, que é um problema que emerge desde 2011, em Moçambique. Portanto, é um problema que dificilmente se consegue travar, porque as motivações dos raptores é mesmo fins lucrativos, diferentemente de outros países que há motivações políticas, por aí fora, mas lá é mesmo por questões de dinheiro, né? As vítimas do rapto são, na sua generalidade, empresários, pessoas com dinheiro,
podem ser cônjuges, filhos, pais, entre outros. No país, entre 2017 e 2018, houve registro de 66 raptos entre cidadãos nacionais e estrangeiros. Portanto, comparativamente aos anos 2011 a 2015, em que a cidade de Maputo estava na dianteira de registro de raptos, neste período de análise, estão à frente, portanto, a cidade de Nampula, com 14 casos, Niassa com 8, Zambésia com 7, Cabo Delgado e Gaza com 6, Sofala com 5 casos e a província de Maputo e Manica com 4 casos. O Cernic e sua responsabilidade e aspectos de diferenciação entre estes organismos congêneres. Portanto, o Cernic, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, é definido como serviço público de investigação criminal de natureza paramilitar, auxiliar da administração da justiça, dotado de autonomia administrativa e com poderes para organizar aspectos técnicos, operativos e táticos adequados ao exercício das atribuições, sendo responsabilidade desta investigação de todos os tipos e natureza de crimes no país. Temos a nossa estrutura, o Cernic, é esta. Eu depois explico o que é que isso significa. Okay. Temos o diretor-geral, depois temos o diretor-geral adjunto, que sou eu, depois temos órgãos colegiais, que é o Conselho Técnico, Conselho de Direção e Conselho Coordenador. Temos estabelecimento de ensino, na lei vem, mas ainda não temos nenhum. E temos o chefe do gabinete. Depois temos as unidades orgânicas. Portanto, aqui a Direção de Investigação e Instrução Criminal, temos a Direção de Investigação Operativa, temos a Direção da Técnica Criminalística, temos a Direção de Identificação e Registro Policial, depois, por fim, temos um inspetor que também tem estatuto de diretor. E depois temos aqui, esses departamentos todos, são departamentos autônomos, e temos as direções provinciais e as direções distritais. O que está em amarelo é o que ainda não criamos. A lei já prevê, mas, como disse, é um órgão novo, ainda não está completamente estruturado, então o que está em amarelo ainda não existe. Ou seja, a nível de 153 distritos do país ainda não existem diretores. Existe alguém a trabalhar, mas ainda não houve nomeação. Quais são as atividades do Cernic? As atividades do Cernic é realização de diligência e requisição requisitadas pelas autoridades judiciais ou pelo Ministério Público, prevenção e investigação de atos de natureza criminal, realização de atividades atinentes à instrução preparatória dos processos de crime, vigilância e fiscalização nos locais suspeitos. E quais são as especialidades do Cernic? São essas 4, e que correspondem às direções, que é a investigação e instrução criminal, a investigação operativa, técnica criminalística e identificação e registro policial. Quando a tutela, a tutela do Cernic é do Ministro do Interior. Em todo o caso, o diretor-geral e o diretor-geral adjunto são nomeados pelo Primeiro-Ministro. Assim, a lei impõe que o Ministro do Interior, ao propor a nomeação desses 2 dirigentes, deva ouvir primeiro o Procurador-Geral da República. Existem 2 aspectos de diferenciação entre, portanto, o Cernic, que é a investigação criminal, e os órgãos congêneres, que são as polícias judiciárias. A primeira diferenciação é que a tutela é do Ministro do Interior, enquanto as polícias judiciárias ou são tuteladas pelo Ministro da Justiça ou então pelo Procurador-Geral. É um caso particular de Moçambique, é o caminho que o país, questão de soberania, achou que devia seguir. Não há nada que altera, portanto, continua a ser um serviço de investigação criminal por excelência. Depois, outra particularidade é que é exclusiva competência em matéria de investigação criminal no país. Ou seja, a PRM, que é uma polícia implantada ao nível nacional, não tem nem uma dose de competência em investigação criminal. Em relação aos processos crime instruído nos 2 anos, foram 121.780, dos quais 59.508 processos com autores conhecidos, 60.109 processos com autores desconhecidos, 43.086 processos remetidos ao Ministério Público
8.091 processos remetidos ao tribunal, são a maior parte deles processos sumários, e depois 1.050 processos arquivados, por várias razões, insuficiência de provas e às vezes não se consegue tanto encontrar matéria para incriminar certas pessoas. Portanto, desses processos instruídos pelo CERNIG no período de 2017-2018, parte destes estão relacionados com o crime organizado transnacional. Exemplo disso é o tráfico de pessoas, com 15 processos de crimes instruídos nos 2 anos e remetidos ao tribunal. O tráfico de droga, que só em 2017 foram abertos 410 processos de crime, dos quais 306 contam com 67 arguidos presos e condenados. Portanto, a condenação vai até 24 anos de prisão. Até o consumo de droga em Moçambique é crime. A pena pode ir até 8 anos. Quais são os desafios como polícia de investigação criminal? Portanto, um dos desafios é a necessidade de investigação de crimes determinados de matéria serem da alçada da PRM. Essa é a ideia, porque a lei foi feita, sim, mas entendemos que houve alguma falha, porque nenhuma força de segurança, com implantação até na povoação, portanto, não ter essa competência, achamos que... E depois, além disso, sobrecarrega o CERNIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, e que, para além de atender casos mais complexos, tem de se preocupar com casos de furto de galinha, injúria e por aí fora. E outro desafio de facto, da concepção de um plano estratégico. Ainda não temos, mas já há um desenho que está a se fazer. É a conclusão do Regulamento Geral Interno, e isto é que vai nos permitir que seja operacionalizada a lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal, e continuar com o processo de instalação da capacidade de recolha e centralização de impressões digitais dos detidos e presos em todos os 153 distritos do país. Já temos técnicos no terreno, e isto está a se fazer, que é para começarmos já a ter a base de dados. Depois, a manutenção da cooperação com o Centro de Formação Jurídico-Judiciária para a formação de inspetores e subinspetores de investigação e instrução criminal em várias especialidades, nomeadamente a questão da cibernética, branqueamento de capitais, entre outros. E a manutenção da cooperação com a Polícia da República de Moçambique para continuar a oferecer formação ao pessoal do CERNIG nos cursos básicos, médios e superiores. Constrangimentos. Já estou a terminar, estou a ver o seu moderador, parece que... Não? Muito obrigado. O fato da investigação de todos os crimes ser exclusiva responsabilidade do CERNIG, pois a PRM, que é a Força de Segurança com implantação até a povoação, não investiga quaisquer tipo de crimes, mesmo a da pequena criminalidade. Estou a falar de furto de galinha, de telemóvel e por aí fora. Eles não investigam. A executar de recursos humanos e materiais e infraestrutura para fazer face à atual demanda. Estamos a falar do crime cibernético, por exemplo. Não temos recursos com formação para esta matéria. E é um tipo de crime que já está a criar problemas em Moçambique. A falta de plano estratégico, que reduz significativamente a eficácia e a eficiência dos serviços prestados. A falta de regulamento geral interno, que é a base para a operacionalização da nossa lei. Em termos de notas finais, podemos dizer que as ameaças com enorme impacto em Moçambique, associada ao crime organizado, são, em parte, a consequência da nossa localização geoestratégica e a própria porosidade das fronteiras e das fragilidades das forças de defesa e segurança no país. A investigação criminal, apesar de busca incessante pelo esclarecimento da autoria e da materialidade de delitos, tem limites, pois, para que os elementos objetivos e subjetivos produzidos durante a investigação preliminar e de seguimento possuam valor probatório, necessariamente devem estar alicerçados em princípios da legalidade, moralidade, propriedade e impessoalidade. Para isso, os recursos humanos envolvidos devem estar suficientemente preparados. Se, por um lado, há consciência que a investigação criminal deve ser vista como um evento único e indissociável, que tem início e encerra com o trânsito julgado em sentença penal, por isso que o processo crime nunca deve ser visto como um fato simples e estático. Há uma complexidade de fatos dinâmicos. Isso exige atuação com rigor, flexibilidade e profissionalismo, porque os modos operantes dos autores da atual criminalidade tendem a ultrapassar significativamente aos modos operantes usados por um simples carteirista ou ladrão de galinha. Por outro lado, deve-se evidenciar que com as tecnologias de informação e comunicação, as redes do crime organizado procuram obter enormes vantagens. Do mesmo modo, isso exige que os profissionais de investigação criminal estejam suficientemente treinados
para o uso das técnicas de investigação, mas mais do que isso, exige-se uma efetiva e eficaz interação com outros organismos das Forças de Defesa e Segurança, bem como organismos da Administração da Justiça, nomeadamente de cooperação, coordenação e partilha de informação. Temos aqui uma vasta gama de referência biográfica e muito obrigado pela atenção dispensada.